Olá, tudo bom? Sou o Marcos Batista, do grupo Teatro All Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Livros da Magia, do Neil Gaiman. Essas edições aqui são da editora Abril. A primeira vez foi publicada no Brasil em 91. O segundo, terceiro e quarto. Atualmente está sendo publicado pela Panini, em capa dura. Vou deixar até o link na descrição, caso você queira adquirir. Então o que acontece aqui? Esse quadrinho que é bem interessante, ele não é um quadrinho dinâmico, assim, com muita ação e tal, mas ele é um quadrinho bem reflexivo. O Neil Gaiman, ele escreveu os 4 capítulos, né? Só que eu acredito que foi uma exigência do Neil Gaiman que cada capítulo é desenhado por um artista diferente. Aqui na história a gente tem um novo personagem que é o Tim Hunter, é um garoto de 12 anos, que ele está predestinado para ser o maior mago da Terra. E aí tem 4 pessoas, 4 seres aqui, que vão guiar ele pelo caminho para ele conhecer o que é a magia. Um deles é o Vingador Fantasma, que é nessa história desenhada pelo John Bolton. Então isso aqui é uma coisa bacana porque cada capítulo é apresentado por um guia, por uma pessoa, né? Esse aqui é pelo Vingador Fantasma. E tem esse olhar do John Bolton. Então é um artista que faz. Então ao próximo olhar, que é do Scott Hampton, o artista Scott Hampton, o guia é o Constantine. Então tem essa outra visão. Então isso aqui é bem legal. Então narrativamente também é bem interessante. O próximo a guiar o Tim Hunter é o Doutor Oculto, que é o Charles Vess. Isso aqui tem uma coisa bem interessante de ter sido o Charles Vess aqui. E o outro é o Paul Johnson, esse aqui é um artista que eu nem conhecia, que é o Mr. Io. Mistério, né? O Mr. Io, que é o que vai ser o guia nessa quarta aventura. Eu falei que tem uma coisa muito interessante na 3, que é o Charles Vess, por quê? Na 3, o Tim Hunter ele vai para o mundo encantado. Quando ele vai para o mundo encantado, quem está guiando ele é o Dr. Oculto. Só que o Dr. Oculto, quando ele passa para o mundo encantado, ele vira para o lado feminino dele, que o Tim Hunter começa a chamar ele de Rose. Ele encontra outros seres mágicos lá, das fadas, elfos, duendes e tal. Ele encontra a rainha das fadas, que é a Titânia. E a primeira vez que a Titânia apareceu foi na história Sonhos de uma Noite de Verão do Neil Gaiman, do Sandman, né? Que está na compilação de 30 anos, no volume 3. O volume 3 aqui é muito legal pelo seguinte: são 4 histórias curtas, one-shots, né, que acabam. E no final desse volume aqui, tem o roteiro da primeira história, que é a Calliope. Então o roteiro, como o Neil Gaiman escreveu o roteiro todo, né? Então isso aqui é bem legal, é interessante. Então, as 4 histórias é a Calliope. Depois é o Sonho de Mil Gatos. A última história é uma história da morte. E a terceira história é Sonhos de uma Noite de Verão, que foi desenhado pelo Charles Vess. E é a primeira vez que aparece a Titânia. E também, aqui, o Sandman, né, ele contrata o Shakespeare para fazer 2 peças para ele. A primeira é Sonhos de uma Noite de Verão e a outra é Tempestade, que é um outro volume lá do Sandman. E o que ocorre? Aqui o Shakespeare está com o filho dele, o Hanet. E aqui no final conta que o Hanet em 1596 faleceu, ele tinha 11 anos. Isso aqui é verdade, né? O Hamlet tinha, o Shakespeare tinha outros filhos, tinha uma filha e tal, a Anne, mas aí o Hanet, ele morreu por causas desconhecidas, né, que é o que tem documentado, com 11 anos de idade. E por que isso aqui é interessante? Porque lá nessa história aqui, a Titânia aparece com um garoto, que é o Hanet. Então o Hanet, lá da história do Shakespeare, ele vem pra cá, pro Reino das Fadas. Então ele morreu, né, com 11 anos e vem pra cá. Isso aqui é uma coisa interessante que tem a ver narrativamente, porque ela tenta seduzir o Tim Hunter para ficar com ela, tenta fazer um engodo, né? E aqui tem uma outra coisa bacana, falando sobre já esses seres aqui. Eles vão pra cá. O Doutor Oculto, assim que passa pro Reino das Fadas, já vira uma mulher, né? É o lado feminino dele, que o Tim Hunter começa a chamar de Rose. E o Doutor Oculto fala assim pra ele: olha, tem algumas regras no mundo das fadas. Você não pode aceitar nada de ninguém. Porque se você aceitar, você tem que dar um presente de igual valor. E geralmente você vai receber um objeto mágico. Então você não vai conseguir presentear a pessoa. Então você vai ficar escravo desse ser. Você não pode sair do caminho. Se você sair do caminho, já era. E uma das outras regras é você ser educado, porque a educação aqui vale ouro. Então, e você também não pode comer nada lá, porque aqui as coisas são diferentes. Se você comer, é como se recebesse um presente. Então tem toda
essas regras do mundo encantado, né? E aqui, esse fulano que é um elfo, ele tenta enganar o Tim Hunter. Ele tenta colocar um bracelete no bolso dele para falar assim, ah, você me roubou. E aí, se ele, como é um ladrão, ele vai ter que restituir. Então ele ia ficar tipo uns 70 anos como escravo desse fulano aqui, né? Só que aí, eles conseguem mostrar o engodo do elfo, e vem esse fulano aqui que é o Resplendor, que é tipo o gerente do mundo das fadas. Ele fala assim, não, o elfo está errado. Aí o que ele faz? Ele cala o elfo, tirando a boca dele com magia. E ele fala assim, você enganou essas 3 pessoas. A coruja, o Doutor Oculto, né, que seria a Rose, e o Tim Hunter. Então, eles vão para casa desse elfo e cada um recebe um presente mágico, né? Um espelho pro Doutor Oculto, uma corrente pra coruja e um ovo do mundo pro Tim Hunter, tal, que depois ele vai usar com a Titânia, isso aqui e tal. Então isso aqui é bem legal. Esse Resplendor, ele aparece nessa história aqui do Prelúdio. E eu até queria fazer um vídeo no canal sobre essa história, só que essa história é muito longa, né? Então eu não sei que dá pra fazer, mas acontece o seguinte. Aqui temos o Sandman, atualmente, porque o Sandman morreu, né? E aí ficou a essência dele, né? Porque o sonho não pode morrer. Então ficou a essência dele, tá vendo? Ele todo branco. Então isso aqui é no momento atual. E aí temos ele em 1915. Em 1915 o Sandman sente que uma parte dele morreu. E aqui tem todas as partes dele, né? Tem ele como gato e tal, isso aqui é bem interessante, que eu não vou ficar dando spoiler, né? O que significa o gato aqui, esses outros seres dele e tal. E aí o que acontece? Ele tá ainda com 1915, então é antes, é um prelúdio, né? É antes do primeiro arco do Sandman, que ele é preso e tal. E ele tem aqueles três objetos, né? O rubi, a máscara e a algibeira de areia. E aqui com o rubi, ele pergunta pro rubi o que é essa parte dele que morreu. Então, no Rubi, quem aparece é o Resplendor, aquele fulano lá, o gerente lá do Mundo das Fadas. E o Resplendor fica conversando com o Sandman. Fica umas 4 ou 5 páginas aqui, ó, dentro do Rubi, tá vendo? O Resplendor conversando com o Sandman. Então isso aqui é bem legal. Então nessas 2 histórias do Sandman, né, aparecem esses personagens aqui. Então, como eu disse, a primeira é o Vingador Fantasma que vai apresentar o Tim pro mundo da magia. Só que ele vai apresentar no início. Não é nem a criação, nem a origem, é o início de tudo, né? Aqui ó, no espaço. Aí temos aqui, né, o tipo... A gente vê uma coisa saindo aqui da luz, né? Que é o anjo caindo, né? Que é Lúcifer, né? E na outra parte a gente até vê não apenas Lúcifer, né, caindo, mas outros anjos, né? Os caídos. E a gente vê os arcanjos. Então ele vai nessa com o Vingador Fantasma, ele conhecer o início das coisas, né? Feiticeira que conversa com ele sobre o preço da magia e tal. Ela fala assim, ó, quando você conhecer, você não pode mais desconhecer. Porque uma coisa é você acreditar. Eu acredito numa coisa, eu posso deixar de acreditar naquela coisa. Mas quando eu conheço, eu não posso deixar de conhecer, desconhecer aquela coisa. Talvez eu com uma amnésia e tal, mas quando você conhece algo, é diferente de você acreditar em algo. Então ele já começou a conhecer os caminhos da magia. E aqui é um engodo porque falam para ele assim, pro Tim Hunter, a gente vai te apresentar, depois você escolhe se você quer ou não. Ok? Ele, tá bom, então se é só isso eu aceito. Só que como ele pode desaceitar algo que ele já conheceu? Agora ele sabe que a magia é verdadeira. Ele vai conhecer magos, ele vai conhecer esse mundo místico. Então ele não dá para desconhecer isso, ele não vai ficar com a amnésia disso. Então isso é um engodo, né? Então aqui é o início, né? Mostra, né? Todos os aspectos da humanidade, né? Várias eras e tal. E ele se encontra com esse garoto, que é o Merlin. Aí eu falei, Merlin? Mas Merlin é aquele cara da barba branca e tal. Eu falei, um dia eu vou ser, mas hoje eu tenho 14 anos. E ele fala que ele sabe tudo o que vai acontecer com ele. Ele sabe do Rei Arthur, sabe da Morgana, sabe até da morte dele. Eu falei, mas você não pode alterar isso aí? Você é o maior mago do mundo? Ele falou, não, esse é meu destino. E ele já aceitou isso. Então isso aqui é uma coisa bem interessante. Ele fala assim, meu destino está traçado, eu sei tudo o que vai acontecer. Aí ele pega e fala com o Vingador Fantasma, poxa, né? Ele só tem 14 anos, é tipo a minha idade, na verdade um pouquinho mais velho do que eu. Então ele tem menos que 14 anos. E aí quando ele é pego, né, pelo Constantine, ele é pego bem na frente dessa loja de magia aqui, que é número 13. Então, cada vez que ele volta para a Terra, que ele passeia com o Gui, ele volta para esse local, e a gente sempre vê o número 13. Então esse número 13 é muito importante. Uma coisa que eu achei interessante é porque ele está predestinado a ser o maior mago.
Então, a vida dele vai mudar daqui a pouco. Se ele tem 12 anos, com 13 anos ele vai entrar na adolescência. Por que eu falo 13? Porque isso aqui é escrito em inglês. 12 em inglês é 12, 20 em inglês é 20. O resto dos 13 aos 19 é tudo teen, que é teenager, a idade dos teens. Né? Teenager seria adolescente. Age é a idade, então teenager, a idade do teen. 13, 14, 15 e 19. Ou seja, dos 13 aos 19 é a idade da adolescência. Que seus hormônios começam a ficar diferente, o seu corpo começa a mudar, seus desejos começam a mudar, e você começa a ser um novo você. Então, tem essa maturidade, essa coisa toda que vai acontecendo na adolescência, por causa dos hormônios e tal, que transforma o corpo. E isso é uma magia. Então, embora o Neil Gaiman não cite isso, não fale isso, eu achei isso bem interessante, né? Porque, como eu falei, né, o Neil Gaiman ele faz uma coisa de obra aberta, então ele te dá elementos e depois com o seu repertório você pode ficar pensando a respeito e tal. E ele vai fechando umas coisas ali, então isso é bem interessante. O segundo, que é o com Constantine, ele vai conhecer o Senhor Destino, vai conhecer o Espectro. Tem uma coisa bacana aqui, que toda hora vem um fulano, que é o Boston Brand. Boston Brand é o desafiador é esse fulano aqui. O que é esse fulano? Esse é um personagem da DC que ele é um morto. E toda vez que ele tem que falar com alguém que está em perigo, ele possui uma pessoa para ser um porta-voz dele. Então aqui que ele faz? Ele já possui várias. Essa aqui é a segunda pessoa que ele possui, depois ele vai possuir a aeromoça, depois possui um garotinho, porque o Teen Hunter está em perigo, então ele está aqui falando. Então o Neil Gaiman faz isso, ele apresenta o Boston Brand pra gente, só que não fala que o Boston Brand é desafiador, mas ele é um personagem importante da DC, do mundo místico da DC. Então é isso, a gente vai nessa jornada conhecendo esses personagens e tal. Isso aqui é bem legal. Tem umas coisas que o Constantine fala sobre o caos, né? Que vocês estão falando sobre caos e ordem, na verdade temos os fractais que colocam padrões no universo, e a gente escolhe os padrões que a gente quer seguir e tal. E no último, é tudo meio facetado a arte. Isso aqui me lembra muito fractais mesmo, né? Quando eles vão para o final dos tempos, olha só. Eles estão vindo aqui, ó. Parece que foi desenhado tipo um papel vegetal recortado, né? Eles estão indo para esse local aqui, que é o final dos tempos. E é tudo fragmentado, como se fosse fractais e tal. E isso aqui me lembrou, quando ele fala de caos e tal, me lembrou um pouco de uma vez uma coisa que eu li sobre o caos, que o caos você não pode representar o caos, mas você pode representar o que está dentro do caos. Porque o caos é apenas um espaço que contém o universo. Então tudo que está no universo você pode representar. O universo é infinito. Só que essa imagem eu achei interessante porque se o caos é isso aqui, e dentro contém o universo, e o universo é infinito, o caos contém o infinito. Então como algo pode conter o que é infinito? Então, embora o Neil Gaiman não tenha falado isso, ele falou sobre caos, fractais e tal, então você fica com esse repertório pensando essas coisas e tal, e aí fala sobre magia, sobre ciência, então você fica brincando com essas coisas que ele te dá. E então isso aqui é uma obra bem interessante, tem até mais para falar, só que vai ficar muito comprido. É isso, gente, você conheceu os livros da magia, se curtiu, compartilha, comenta o que você achou, se quiser comprar, vê para o nosso link, e não esquece de ativar o sininho, se inscrever, dar joinha, essas coisas todas da internet. Um grande abraço e até mais.